Bom dia para todos. Pessoal, bom dia para todo mundo. Mais uma semana aí se iniciando. A gente teve aí 2 dias aí de folga, só para descansar. Espero que todo mundo tenha descansado. E essa semana, gente, é uma semana já com conteúdos novos aí. A gente não vai trabalhar mais na questão das aulas divertidas, então foi só nas 2 primeiras semanas. Então hoje nós temos o quê? Conteúdo novo. Gente, e o conteúdo que eu vou falar hoje eu vou falar aí sobre a questão dos órgãos ambientais brasileiros. Isso está lá no livro 3, página 138. Então, peguem o livro de vocês e já para vocês ficarem atentos. Então, livro 3, capítulo 6, página 138. Eu vou falar sobre os órgãos ambientais brasileiros e conservação da biota. Vou apagar aqui um negócio no WhatsApp aqui, que ninguém aguenta. Página 138. Todo mundo abriu aí? Gente, então vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Se vocês forem tendo dúvidas, aí você abre seu microfone e fala: tia, não entendi, não entendi, não entendi. Então você abre o microfone e fala. Eu não vou estar vendo vocês, eu vou estar compartilhando a tela, mas hora ou outra eu vou voltar aqui na imagem de vocês para ver alguma coisa, ver se vocês estão tendo dúvida, essas coisas. Vou compartilhar minha tela aqui. Estão conseguindo ver minha tela aí, galera? Abre o microfone aí e fala, senão... Eu tô. Todo mundo tá? Então vamos lá, galera. Então a aula de hoje é sobre a conservação da biota brasileira. Tá, beleza. O que é isso? Para que é que a gente precisa conservar? Quando eu falo conservar a biota, gente, é conservar o nosso planeta, o nosso país, conservar o meio ambiente. Beleza. Então existem aí no Brasil, e todo o país existe, mas no Brasil, eu vou falar a título de Brasil. Aqui no Brasil, existem órgãos ambientais brasileiros. Para que é que precisa ter um órgão ambiental brasileiro? Por exemplo, gente, precisa ter a polícia para proteger a nossa sociedade. Porque senão vira uma bagunça, vira uma quantidade de roubo, gente matando umas às outras. Então existe a polícia para controlar. E existem os órgãos ambientais para controlar também a questão do meio ambiente. O que acontece? O nosso país, gente, ele é extremamente rico. Você tem beleza natural para todo lado. O tanto que é que pessoas do mundo inteiro vêm para o Brasil para conhecer as belezas naturais que tem aqui. Então, nosso país é extremamente rico em belezas naturais. E também em biodiversidade. Gente, existe uma diversidade de vegetação, de animais, flora e fauna, né? Fauna e flora. Então, existe uma diversidade de animais, de plantas, diversidade de espécies gigantescas no nosso país. E o que acontece? Então, para manter essa riqueza, foi necessário que o governo federal criasse um órgão para resolver esse problema, para conseguir manter essa riqueza. Que órgão é esse? Então, no Brasil, o órgão responsável por manter essa riqueza natural do Brasil é o quê?
é o Ministério do Meio Ambiente. A sigla do Ministério do Meio Ambiente é MMA. Então, sempre que eu estiver falando de MMA, eu estou falando de quem? O Ministério do Meio Ambiente. Então, pelo Brasil, por conta do Brasil ser tão rico em biodiversidade, em belezas naturais, foi-se necessário, então, criar esse órgão, que é o Ministério do Meio Ambiente. Então, MMA é o Ministério do Meio Ambiente. Para que ele serve? Para manter essa riqueza. Então, ele vai formular, implementar políticas públicas de modo que preserve a natureza do nosso país. Gente, e aí o que acontece? O MMA, que é o Ministério do Meio Ambiente, criou um novo Código Florestal. É uma lei, ele criou uma lei. Então, essa lei, e é uma das leis mais importantes aí do Ministério do Meio Ambiente, é a 12.651. Foi feita lá em 25 de maio, uma das últimas leis, um dos últimos códigos florestais aí, foi criada lá em 2012. Então, para que serve essa lei? Essa lei serve para... Por que é que a gente faz lei, por exemplo? Por que você não pode matar? Por que você não pode roubar? Porque tem uma lei que te pune para isso. Então, essa lei criada lá, esse Código Florestal, ele foi criado para quê? Para punir quem desrespeita essa lei. Então, estabeleceu-se lei, um Código Florestal, para quê? Para controlar, porque senão descontrola e todo mundo começa a acabar com a diversidade brasileira. Então, criou-se uma lei para proteger aí a nossa biodiversidade, a nossa natureza. E essa lei, gente, se separar para ler ela, essa lei é gigantesca. Essa lei 12.651 é gigantesca, faz um monte de coisas. Como, por exemplo, o segundo ponto aqui que eu coloquei. Essa lei estabelece normas para preservação, como área de preservação permanente, que é o APP, de reserva legal, de uso restrito. Jéssica, o que é isso? Por exemplo, gente, quando uma pessoa vai lá comprar uma fazenda, ela tem que entender que se tiver, por exemplo, uma nascente, um rio dentro da fazenda dela, uma serra, uma montanha, algo assim, ela não pode chegar lá e destruir. Por quê? Porque isso é uma área de preservação permanente. Então, se você compra uma fazenda hoje, você não pode fazer ela inteirinha de pasto. Por quê? Se tiver, por exemplo, lá uma nascente, você é obrigado a cuidar dessa nascente. Por quê? Porque está lá na lei. O Ministério do Meio Ambiente estabeleceu que você, se comprar uma fazenda e tiver uma nascente, você precisa proteger essa nascente. Se tiver uma montanha, você precisa proteger essa montanha. Se tiver lá, por exemplo, um rio, você precisa proteger esse rio. Então, é uma das coisas, por exemplo, que essa lei aí, 12.651, traz. Outra questão também, ARL. O que é ARL? É área de reserva legal. Se você compra uma fazenda hoje, para, por exemplo, criar gado, você não pode fazer pasto nela inteira. Você precisa deixar pelo menos um pedacinho dessa terra sua ali com a vegetação natural. Então, gente, isso aqui que eu estou te falando foi coisas que está lá dentro da lei. Lá dentro da lei 12.651, criado pelo Ministério do Meio Ambiente. Para quê? Porque se não tem essa lei, gente, sabe o que ia acontecer? A pessoa que compra a fazenda lá para fazer pasto, ela ia fazer pasto nela inteira. Não ia sobrar nem vegetação. A pessoa que compra lá uma fazenda, ela ia destruir nascente, destruir rio, destruir montanha. Então, essa lei serve para quê? Para normatizar. As pessoas não podem comprar uma terra, uma fazenda e fazer o que quer. Não pode, porque tem uma lei que você precisa respeitar. E que lei é essa? É o novo Código Florestal. Lei 12.651. Também essa lei aí criou as áreas de uso restrito. O que são as áreas de uso restrito? São áreas do nosso país aí que são mais sensíveis. Você pode até explorar. Ah, vamos supor que essa área lá tenha ouro, não sei. Você pode explorar, só que você tem que explorar com cuidado. Você precisa manter a vegetação, você precisa manter as coisas ali. A natureza que estava ali antes. Então, gente, esse segundo tópico aqui, o que acontece? Então, essa lei 12.651, ela estabelece principalmente essas questões aqui. Criou áreas de preservação. Então, você se compra uma fazenda, você não pode destruir nascente,
Você não pode colocar pasto nela inteiro. Tem que ter uma parte de vegetação dentro da sua fazenda. Tem áreas que você pode explorar, mas tem que ser com cuidado. Então, são coisas que essa lei criou. Porque antes dessa lei, sabe o que acontecia? As pessoas que compravam terra faziam o que quisesse. Mas agora não pode mais, porque se você fizer, você vai ser punido por isso. Outra questão. Essa lei também criou o cadastro ambiental rural, que é o CAR. Uma pessoa hoje, quando compra uma fazenda, ela precisa se cadastrar aqui nesse cadastro ambiental rural. Para quê? Para de modo que o Ministério do Meio Ambiente saiba onde é a sua fazenda, saiba qual que é a reserva lá, qual que é a parte como eu falo, de floresta que tem lá dentro e você não pode tirar. Então, quando você compra uma fazenda, você tem que fazer o cadastro ambiental rural. Para quê? É uma base de dados. E serve para quê? Para o governo controlar, para o governo monitorar, para ver se você não está desmatando. Então, serve para isso, esse cadastro ambiental rural. Então, beleza, Jéssica, eu vou lá comprar uma fazenda, eu preciso fazer meu cadastro ambiental, e aí o governo sabe o tamanho da minha terra, sabe o tamanho da minha área lá, que tem vegetação natural e que eu não posso tirar. Então, esse cadastro aí foi uma coisa criada a partir da Lei 12.651. Outra inovação aí que essa lei trouxe, o Programa de Regularização Ambiental. São ações que são necessárias para a recomposição de áreas com passivos ambientais. Como assim? Gente, não sei se vocês sabem, mas aqui um pouquinho para frente de nós, ali em Alto Horizonte, uma cidade aqui para frente, existe uma mineração. Essa mineração, gente, ela degrada o ambiente. Ela faz um estrago na natureza, um estrago no ambiente. Só que o que acontece? Essa mineração, quando ela parar de funcionar, ela não pode sair de lá e deixar a natureza lá degradada e pronto. Ela precisa recuperar a natureza ali. Então, para isso é que existe o programa de regularização ambiental. Você pode ir lá, você pode extrair o minério, você pode usar lá a natureza. Só que na hora que você sair de lá, a natureza tem que estar do mesmo jeito. O programa de regularização ambiental, ele foi criado para isso. Para consertar os passivos ambientais. Eu coloquei aqui embaixo. O que são os passivos ambientais? São os danos ao meio ambiente causados por um setor privado, o qual é obrigação por lei repará-lo. É igual eu estou falando para vocês da mineração. Existe a mineração lá em Alto Horizonte. Só que quando essa mineração acabar, sabe o que eles precisam fazer? Eles precisam repor a natureza que tinha lá, plantando novas árvores. Então, eles precisam repor a natureza que estava lá. Gente, tudo isso aqui que eu falei, então, entenda o que eu estou falando para você. MMA, o que é o MMA? É o Ministério do Meio Ambiente. E esse Ministério do Meio Ambiente, ele serve para quê? O objetivo dele é manter a nossa natureza, manter a diversidade que nós temos no nosso país. E esse Ministério do Meio Ambiente criou uma lei, a Lei 12.651. Porque nós brasileiros, gente, a gente não tem uma lei, a gente não obedece. Então, para que essa lei serve, então, como parâmetro? Para manter a diversidade do Brasil. E essa lei traz um monte de coisas. Aqui eu dei 3 exemplos do que vem nessa lei. Então, as áreas de preservação, você não pode comprar uma fazenda lá e fazer o que você quer. O cadastro ambiental rural, quando você compra uma propriedade rural aí, você precisa se cadastrar para que o governo tenha controle do que você está comprando, do tamanho que você está comprando, se você está desmatando ou não. E outra inovação que vem nessa lei é o programa de regularização ambiental. Uma indústria, quando ela começa a degradar o meio ambiente, ela precisa ter um projeto para repor esse meio ambiente de novo. Ela precisa reparar esse meio ambiente. Então, isso aqui, gente, são coisas que está dentro dessa lei, 12.651. Agora eu quero ouvir vocês. Jéssica, eu não estou entendendo nada. E aí, tem dúvida? Está conseguindo entender? Liga o microfone e fala, tia, eu estou entendendo, não estou entendendo. Eu estou entendendo. E o restante da galera aí, tá entendendo ou não?
Entendendo. Alguma dúvida, galera? Entendeu isso aqui? Sabe quem que é o Ministério do Meio Ambiente? Para que ele serve? E ele criou uma lei. Nessa lei tem um monte de coisas. Trouxe as principais delas aqui que tem dentro dessa lei. Vou seguir, então. E aí, o que acontece, gente? O Ministério do Meio Ambiente sozinho, você tem lá o ministro do Meio Ambiente. Assim como você tem lá o ministro da Educação, o ministro da Segurança, você tem um monte de ministros. Existe também o ministro do Meio Ambiente. Só que o que acontece? O Ministério do Meio Ambiente sozinho, ele não consegue resolver. Olha o tamanho do Brasil. O Ministério do Meio Ambiente sozinho, ele não consegue. Então, ele precisou criar órgãos para assistenciar ele ali, para ajudar ele, monitorar. Porque se ele não tem órgãos para ajudar a monitorar, fica muito difícil, o Brasil é muito grande. E aí, o principal órgão aí, gente, IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Gente, o IBAMA é a polícia ambiental. Existe a polícia civil, a polícia militar. O IBAMA é a polícia ambiental. Você já viu que, por exemplo, todo mundo já deve ter ouvido essa história. Vamos supor que você vai pescar. Você não pode voltar com uma quantidade grande de peixe. Por quê? Porque está na lei lá que eu acabei de falar de vocês. E se o IBAMA te pegar, ele pode te aplicar uma multa, ele pode te prender. Então, o IBAMA é uma polícia ambiental. O que o IBAMA faz? Ele controla e fiscaliza, monitora. Então, o meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente precisa de um órgão para ajudar a controlar tudo isso. O IBAMA é o primeiro aí que eu quero falar para vocês. Então, o IBAMA é a polícia ambiental. Ele protege o ambiente, garantindo ali a qualidade ambiental e assegura a sustentabilidade no uso dos recursos naturais. Se você compra uma terra, compra uma fazenda, se uma indústria compra ali uma determinada terra, ela não pode sair desmatando, acabando com a natureza, não. Então, o IBAMA é a polícia ambiental. Ele serve para controlar, fiscalizar, monitorar. Se existe, por exemplo, uma terra que está tendo muito desmatamento, sabe quem é que vai lá? O IBAMA. E o IBAMA tem o poder de prender, aplicar multas. Então, o IBAMA é o primeiro órgão de assistência. Ele serve para quê? Para ajudar o Ministério do Meio Ambiente. Porque senão o Ministério do Meio Ambiente não ia conseguir. Segundo órgão aí que eu quero falar para vocês, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, é o segundo órgão aí que ajuda. O ICMBio tem poder aí de prender? Não. Ele propõe, ele implanta, ele gere, ele ajuda a proteger, fiscalizar, monitorar as unidades ali de conservação federal, que eu vou falar sobre isso no próximo slide. Mas ele não pode prender. Mas ele pode fiscalizar e ligar para o IBAMA. Olha, aqui tem uma terra que está desmatando. O ICMBio, ele não pode prender. Ele não pode, mas ele pode monitorar e avisar o IBAMA. Então, eu coloquei aqui uma imagenzinha aqui, ó. Você tem agentes do IBAMA, mas você também tem um agente aí, os agentes de fiscalização no ICMBio. Então, eles podem propor coisas para melhorar ali, eles podem implantar, eles podem ajudar ali a proteger a natureza, eles podem fiscalizar, eles monitoram, só que eles não podem prender. Gente, você tem uma unidade aí no ICMBio, sabe aonde? Não sei se vocês foram. Chapada dos Veadeiros. Na Chapada dos Veadeiros, quando você chega lá, quem controla a Chapada dos Veadeiros é o ICMBio aqui. É o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Então, ninguém pode chegar lá desmatando ali, não. Por quê? Porque tem um ICMBio. Eu vou te dar um exemplo aqui para você comparar aí o ICMBio e o IBAMA. Gente, aqui na nossa cidade tem a polícia militar. A polícia militar pode te prender. E aqui na cidade, por exemplo, imagina que você está dirigindo a alta velocidade. A polícia militar, ela pode te prender, levar seu carro preso. Mas você tem também, sabe quem? Você tem os órgãos ali, eu esqueci o nome do órgão aqui, que tem aqui em Porangatu, mas você tem um órgão da questão do... Ai, esqueci a palavra agora.
Gente do céu, fugiu da minha mente. Mas aqui em Porangatu, você já viu que tem um órgão que protege e que fica nas ruas fiscalizando a questão se o motorista está correndo na rua. Aquele órgão, depois se eu lembrar, eu falo para você. Tem um órgão na rua aí que controla. Ele fiscaliza, ele monitora, mas ele tem o poder de prender? Não, ele não tem o poder de prender. Quem tem o poder de prender é a polícia militar. Outro exemplo, vou te dar outro exemplo. A gente está numa época de pandemia. A gente tem aí a vigilância sanitária. O que a vigilância sanitária faz? Ela fiscaliza, ela monitora, ela fala, olha, está tendo festa em tal casa. Ela fiscaliza, ela monitora. Mas ela tem o poder de prender? Não. Quem que tem o poder de prender? A polícia. Então, quando, por exemplo, tem uma casa que está acontecendo uma festa, vem a polícia e a vigilância. A vigilância serviu para quê? Para fiscalizar, para monitorar. E a polícia vem para te prender. Então, o IBAMA e o ICMBio têm essas características. Eu fiz uma comparação para vocês entenderem. Então, o IBAMA é a polícia e o ICMBio é como se fosse ali a vigilância sanitária. Então, o ICMBio aí tem a participação de quê? De monitorar, de fiscalizar. Para quê? Mas só que quem é que prende? Quem é que aplica multa? O IBAMA. E aí eu falei aí, gente, que para conservar as áreas naturais existentes, lembra que eu comecei a falar lá? No primeiro slide que eu falei, gente, é o seguinte, a lei lá 12.651, ela traz aí nela que existem algumas áreas que são protegidas. Então, a gente tem lá as áreas de preservação permanente. Eu expliquei para vocês, o que é uma área de preservação permanente? Por exemplo, quando você tem uma nascente dentro de uma fazenda sua, você não pode tirar aquela nascente, é uma área de preservação permanente. Você tem lá um morro, uma serra lá, você não pode destruir aquilo, porque é uma área de preservação permanente, é uma área protegida. Você tem lá também as áreas de reserva, a área de reserva legal. O que é isso? Você compra uma terra, você não pode, por exemplo, fazer pasto nela inteira. Você precisa deixar uma parte dela de vegetação natural. Você vê, por exemplo, que tem fazendas que são gigantescas, que tem um pasto gigante. Aí você tem um pedacinho lá de natureza lá no meio, de vegetação natural lá no meio. Por quê? Porque aquela lá é a reserva legal, você não pode mexer. E você tem também lá as unidades de conservação, que são as UCs. O que são as unidades de conservação? É controlado, gente, no Brasil é controlado pelo ICMBio. E pode ser considerado aí unidade de proteção integral. Então, preserva os recursos naturais, permitindo apenas o uso indireto desses recursos, por exemplo, como a realização de pesquisas. E também tem as unidades aí de conservação de uso sustentável, que combina a conservação com a exploração de maneira sustentável. Então, gente, a unidade de conservação aí você tem a primeira, que é de proteção integral. O que é de proteção integral? Você não pode mexer naquela área. Então, é uma unidade de conservação, onde a única coisa que você pode ali, que preserva 100% do recurso natural, permite apenas, por exemplo, o visitante, uma pessoa visitar, permite, por exemplo, a realização de pesquisas, e só. É uma unidade, é uma área protegida, é controlada aí pelo ICMBio, Instituto Chico Mendes, e onde só pode ali, por exemplo, visitar, só pode ali fazer, por exemplo, uma pesquisa. Exemplo disso, gente, Chapada dos Veadeiros. É uma unidade de conservação, de proteção integral. Não se pode desmatar lá dentro, não se pode tirar a vegetação lá dentro. Não se pode. É proteção integral. É permitido apenas ali. Se você for na Chapada dos Veadeiros hoje, sabe o que você pode? Você pode entrar, você pode banhar nas cachoeiras, você pode conhecer o parque, mas você não pode, por exemplo, usar os recursos ali dentro, a não ser para pesquisa. Então, é uma unidade de conservação integral. Agora, eu tenho também as unidades de uso sustentável. Também são protegidas aí pelo Instituto Chico Mendes. Só que combina aí a conservação com a exploração. Opa, beleza, você pode explorar, só que de maneira sustentável. Então, olha a diferença.
Gente, eu tenho as áreas protegidas lá, que são os APP. Eu tenho, por exemplo, lá, as áreas de preservação permanente, que você não pode mexer. A reserva legal, você não pode mexer. Você tem a unidade de conservação de proteção integral, não pode mexer, a não ser para pesquisa. Agora você tem a unidade de conservação de uso sustentável. Você pode ali explorar, só que de modo sustentável. E quem é que controla todas essas áreas protegidas no Brasil hoje é o Instituto Chico Mendes. Se está tendo um problema ali dentro dessas áreas protegidas, o Instituto Chico Mendes faz uma ligação lá para o IBAMA, está tendo desmatamento, tem certa fazenda ali que tinha uma nascente e o dono foi lá e acabou com a nascente. Esse dono vai pagar por isso. Tem uma certa fazenda ali que o dono está entrando dentro da área de reserva legal ali. Opa, então o Instituto Chico Mendes liga ali para o IBAMA e o IBAMA vai até essa fazenda verificar. Aí as unidades de conservação, as de proteção integral, gente, se você chegar hoje na Chapada dos Veadeiros, para você entrar para dentro do parque, você passa por dentro, tipo como se fosse do escritório do Instituto Chico Mendes. Então, para você entrar para dentro de uma unidade de conservação de proteção integral, não tem como você explorar. Porque lá dentro já tem um escritório do próprio aí, ICMBio. Agora, as unidades de uso sustentável, não. O ICMBio fiscaliza, mas você pode explorar, só que de modo sustentável. Só que é claro, gente, que o Brasil é muito grande. É claro que ainda existe muito desmatamento, existe muita degradação do meio ambiente. Mas eu te mostrei aqui 2 órgãos. Primeiro, IBAMA, que é um órgão aí, é a Polícia Ambiental, e o ICMBio. O ICMBio serve para quê? Ele vai proteger, ele vai fiscalizar as áreas protegidas. Existem 3 tipos de áreas protegidas aí que eu te mostrei. A área de preservação permanente, que é o APP, áreas de reservas legais, que é o ARL, e as unidades de conservação, são os Cs. A unidade de conservação pode ser proteção integral, preserva os recursos naturais permitindo apenas o uso indireto desses recursos, ou ali a realização de pesquisa. Um exemplo disso, Chapada dos Veadeiros. Você pode ir, você pode banhar, você pode conhecer o parque, você pode fazer ali pesquisas, de modo que não degrade. Então, isso aí é uma unidade de conservação e proteção integral. Agora, você também tem as unidades de uso sustentável, que também é o ICMBio ali que protege. Mas você não pode explorar de maneira aí, você precisa explorar de maneira sustentável. Galera, e aí? Entendeu isso que eu estou falando ou não? Entendeu isso que eu falei aí? E aí, Caroline, Eduardo, Ellen, Heitor, Isabela, Jéssica, Júlia, Letícia, Omar, estão por aí? Entenderam o que eu falei ou não? Entendi. Sim. Entendi. Alguma dúvida, galera? Deu para entender a ideia? Agora é a hora do momento aí das dúvidas. Certo? Não entendi isso, não entendi o que é o área de proteção, o APP, o ARL, o C, eu não entendi para que serve o IBAMA, eu não entendi para que serve o Instituto Chico Mendes. Deu para entender tudo? Então, se deu, gente... É porque o último professor estudou muito bem. Como é que é? É porque a gente já estudou essa matéria com outro professor. Então, ótimo. Bom que aprendeu 2 vezes. Então, gente, para finalizar, então, eu coloquei até no cronograma da semana, a gente vai ter aí, ó, atividade, né, para casa, a partir da página 144, da 144 até a 147 para casa. Então, se vocês não têm nenhuma dúvida, eu vou encerrar. Podemos encerrar por aqui?
Ô tia, eu posso já enviar essas tarefas que eu já fiz? Pode. Gente, então, se não tem dúvidas, eu encerro a aula. Muito obrigada aí pela participação de vocês. E faça a tarefa de casa aí, tá bom? Então, até mais. Até a próxima aula, galera.